Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar sobre SaaS híbrido. Eu sou a Cláudia Santos, da MSI, e é um grande prazer ter você aqui com a gente. A MSI Networks, ela tem uma trajetória marcada por inovação e nós fomos a primeira revenda da Fortinet no Brasil. Uma das primeiras revendas da Kaspersky no país e também a primeira revenda com o Disaster da Acronis. Nosso foco é muito claro, é trazer tecnologia, inovação para as empresas e oferecer apenas as melhores soluções disponíveis no mercado. Bom, deixa eu apresentar aqui Hoje nós vamos ter a presença do Everton Freitas. Ele é arquiteto de soluções na Ingram, ele é especialista com a parte de checkpoint da SASE, e que vai conduzir a apresentação e mostrar na prática como simplificar a segurança e a conectividade no mundo híbrido, com desempenho e proteção de ponta para as empresas. A gente tem aqui o Everton e é um prazer poder ouvir. A gente já o conhece, já ouviu falar outras vezes e é muito bom o tempo que a gente passa com ele e toda a experiência que ele carrega sobre essa tecnologia de inovação. E eu gostaria também de falar um pouco sobre o nosso patrocinador. Nós temos a Boulder Consult, que é a nossa parceria estratégica em consultoria. A Boulder é uma empresa de consultoria focada em impulsionar crescimentos eficientes em segurança e nos negócios. Aproveito para convidar a todos vocês que breve a gente vai compartilhar todo o lançamento oficial dessa parceria, que deve acontecer no próximo mês. E nós vamos enviar o convite, deixar vocês saberem e chamar para que todos participem desse momento também. Ao final do nosso webinar, nós vamos ter um sorteio, tá? E eu espero que todos sejam resilientes e participem até o final, porque só vai entrar quem ficar até o final. Tá? Everton, eu passo a palavra para você, a sala é sua, fica à vontade. Tá? Obrigado, Cláudia, obrigado pela apresentação. Bom dia, pessoal. Meu nome é Everton, né, como a Cláudia já mencionou. Hoje eu trabalho na Ingram Micro, nós somos distribuidores de tecnologias, né, então hoje temos mais de 100 fabricantes distribuídos pela Ingram Micro, tá? E um deles é a Checkpoint, um dos nossos principais fabricantes aí, que temos uma parceria aí já de vários anos, tá? Acho que já podemos começar, pessoal. Aí, 11h05, certinho. Tranquilo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o Harmony SASE, tá? A gente vem ouvindo falar bastante sobre SASE de outros fabricantes, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho da Checkpoint, que tem uma abordagem um pouco diferente dos outros, tá? Então a gente vai explicar direitinho aí qual que é essa ideia do SASE da Checkpoint, falar um pouquinho aí do que a gente tinha ali no passado e qual que é a ideia da Checkpoint aí para o futuro, tranquilo? Tem um botãozinho aí de perguntas e respostas, tá? Vocês podem mandar as perguntas de vocês, de preferência no Q&A, tá? Mas se quiser mandar alguma coisa no chat também, fiquem à vontade, tá? E a gente vai abrir para perguntas e respostas no final da apresentação, tranquilo? Sejam todos bem-vindos novamente. Tá? Então, o que a gente tinha aí num passado próximo até, né? A gente vê que as tecnologias elas vêm evoluindo de forma muito rápida, né? Então, a gente tinha ali um escritório, né? Todo usuário ele trabalhava obrigatoriamente dentro do escritório, né? Às vezes tinha até uma VPN para um data center, mas às vezes o data center era dentro da própria empresa, né? Então ele não precisava de uma VPN ali para acessar a internet, por exemplo, tá? Depois, com o advento da web, né, da internet, etc.,
e principalmente com o advento dos problemas, né, de malware, né, de segurança mesmo na internet, a gente foi tentando ali adicionar camadas de segurança, né, dentro desse escritório, né, dentro desse gateway, para proteger aqueles usuários que estavam dentro de casa, que estavam dentro realmente ali do escritório. Só que aí a gente tem ali uma mudança com o trabalho remoto, né, e também a parte de nuvem, né. Então, cada vez cada vez que surgia uma nova tecnologia, uma nova forma de acesso, infelizmente os atacantes iam melhorando também, né, e surgiam também novos problemas de segurança, tá. Então isso, hã, fez com que toda essa parte de proteção mesmo, né, de segurança, ela tivesse que ficar ali dentro do escritório, né, o que a gente chama de backhauling, né. Então, basicamente, todos os usuários, inclusive os usuários remotos, né, ali pandemia, etcétera, na pandemia mudou muita coisa. Então, você tinha ali um gargalo de tráfego, porque os usuários remotos, para eles conseguirem ter segurança, eles tinham que obrigatoriamente fechar uma VPN com o data center e sair pela internet do data center, tá. Se ele não fizesse isso, a empresa simplesmente não teria como, ter a visibilidade do que aquele usuário está acessando, tá, e também de proteger o acesso daquele usuário, né, que é de extrema importância, porque ele está conectado numa VPN e a VPN poderia ser ali basicamente uma forma segura de você transferir um vírus, né. Então, esses problemas, né, esse tipo de acesso acabou trazendo alguns problemas, né. Primeiro, a experiência do usuário muito ruim, porque ao invés dele sair pela internet da própria casa dele, do próprio lugar ali que ele esteja, ele tinha que fechar uma VPN, passar por dentro da VPN para depois ter acesso à internet, né. Então, a experiência do usuário, ela acabava ficando realmente horrorosa, né. Então, escalabilidade também muito limitada, né, se você tem muitos usuários, você precisaria de um firewall muito grande ali para trazer tanto a segurança quanto também uma pequena melhoria ali na experiência do usuário, e lógico, falta de agilidade, você precisa trocar um hardware, né. Às vezes se você tem ali um momento de muitos funcionários, ou um aumento de link, muitas vezes você tinha que obrigatoriamente trocar o hardware para conseguir atender ali aquela nova forma de acesso, tá? E aí, para tentar, né, corrigir um pouco disso, né, trazer um pouco mais de visibilidade, o Gartner, né, alguns anos atrás, ele surgiu com essa abordagem de um SASE, né, Security Access Service Edge, né? Qual que é a ideia disso? Você trazer toda essa parte de segurança de forma centralizada na nuvem. Ou seja, todos os seus usuários, eles vão se conectariam na nuvem, e a nuvem mesmo que traria toda essa parte de segurança, né? Segurança para um acesso à internet, segurança para um acesso privado e segurança também para aplicações SaaS que a gente utiliza no dia a dia, um Workday, um Office 365, Google Space, etc, né? Então, independente de onde esse usuário estivesse, ele sempre se conectaria ali, naquela nuvem, né, para trazer aquela proteção e aquela visibilidade para aquele usuário, tá. Tanto o próprio usuário que está remoto, quanto também o escritório se conectando nessa mesma nuvem, e essa nuvem se conectando à web, ao SaaS, à nuvem pública, data center, etcétera, né. Então você tem realmente ali tudo centralizado nessa nuvem. Só que aqui, esse padrão do Gartner, né, ele substituiu os problemas que a gente tinha por alguns problemas novos, né. O primeiro ponto aqui é a queda de velocidade da internet. Por quê? O usuário ele está saindo ali da internet, pode ser do escritório ou da casa dele, e ele obrigatoriamente ele precisa passar pela nuvem, né, para conseguir acessar aquele site que ele ia acessar, aquela aplicação, etc, né. E isso acaba tendo uma latência maior, né. Muitas vezes o POP, né, uma das coisas que tem ali dentro do SASE, ele está até perto, né, mas às vezes aquele POP ele tá com problema, ou tem muita gente acessando, você precisa ir para um POP um pouco mais distante, né, então você pode ter ali alguns problemas de experiência de usuário mesmo, né. Violação de privacidade pode ser um problema também, né, então às vezes, ah, os dados eles podem ser enviados, por exemplo, sei lá, para os Estados Unidos ou para algum outro país, dependendo do POP que você está aí
se conectando, e também um custo muito alto, por quê? Para você ter essa infraestrutura, né, o fabricante ele precisa investir horrores, né? Então, para ter uma infraestrutura para cuidar de todo o tráfego de internet, de absolutamente tudo ali de segurança, né, existe um investimento alto e, querendo ou não, esse investimento ele vai ser repassado para o usuário final, né? Então, acaba se tornando uma solução muito cara, né? Principalmente quando a gente pensa no mercado brasileiro. E aí, qual que é a ideia, né? Qual que é a proposta da Checkpoint para resolver alguns desses problemas, né? A gente apresenta aqui o SaaS híbrido, né? O que que seria esse SaaS híbrido? O SaaS híbrido, ele tem uma ideia aí de você fazer toda a parte de segurança ali para acesso privado, de acesso de SaaS, sim, ainda pela nuvem, tá? Porém, toda a parte de proteção de acesso à internet, no geral, ele pode ser feito diretamente no agente do endpoint, tá? Então, você não precisa ter que passar pelo Cloud Source da Checkpoint para você ter ali a proteção das suas máquinas, né? Ter a proteção do seu usuário onde quer que ele esteja. Então você tem toda essa proteção diretamente no agente, né? Um agente extremamente leve, um agente que não vai trazer problemas na experiência do usuário e ele vai trazer muita visibilidade naquilo que o usuário está fazendo no dia a dia, né? Tanto visibilidade quanto, obviamente, também a proteção, tá bom? A gente vai falar um pouquinho de cada uma dessas proteções que a gente que a Checkpoint vai oferecer dentro do agente, tá? Então, aqui uma frase aqui do Gartner, né, desse ano, né, as soluções de segurança de rede frequentemente resultam em maior latência devido à necessidade de direcionar o tráfego para a nuvem, né? Querendo ou não, quando você redireciona para a nuvem, você vai ter realmente ali uma latência um pouco maior, né? E aí, com o SaaS híbrido, né, a gente consegue trazer uma performance realmente muito maior do que esses outros fabricantes, tá? Então, uma performance ela é até 2 vezes maior, até 2, 10 vezes maior do que alguns fabricantes, tá? Então, aqui nesse caso, foi um teste, né, realizado, onde a Checkpoint ali conseguiu atingir 1.3 gigabit de internet ali em um usuário. Tá? Então, aqui a gente já vê que tem realmente essa diferença quando a gente fala de performance. E quando a gente fala de performance, quando a gente fala de experiência de usuário, isso é extremamente importante, tá? Isso para qualquer empresa, né? Nada pior do que você ter uma solução sim que é segura, que vai trazer segurança ali para sua rede, mas você ter usuário reclamando, minha internet está lenta, não consigo usar meu computador, não consigo acessar, sei lá, o meu e-mail, está muito lento, etc. né? Então, a ideia do SaaS híbrido é realmente melhorar a experiência do usuário, inclusive trazendo mais segurança ainda para esse usuário, tá? Onde quer que ele esteja e qualquer que seja o equipamento que ele esteja utilizando também, tá? E quando a gente fala de segurança, a Miercon, ele é um terceiro, né, que realiza aí toda essa parte de testes realmente de segurança, né? Então fez aqui nesse caso foi um teste de 3 meses, tá? Baixando vários malwares ali, conhecidos e desconhecidos. E a Checkpoint foi o player, né, que teve ali a maior capacidade de detecção e de bloqueio desses malwares. Tá? Então aqui a gente está falando de Zero Day, de malwares polimórficos e por aí vai. Né? São os malwares ali realmente mais avançados que a gente vê hoje em dia. Tá? Então, além da gente ter ali esse SaaS dentro do dispositivo, a gente vai também adicionar algumas outras camadas de proteção, tá? Então, além desse SaaS, eu tenho, por exemplo, o SaaS diretamente no browser, né? Então, ele vai trazer ali algumas proteções extras que muitos fabricantes nem têm, né? Então, imagina, por exemplo, um bloqueio de phishing diretamente no browser, né? Eu não precisar de uma solução em nuvem, eu não precisar de um gateway de e-mail para fazer uma detecção de phishing, mesmo que seja um phishing extremamente novo que eu nunca tenha visto. Né? Eu consegui entender ali o comportamento do browser, entender ali o que está aparecendo na tela para determinar se aquilo ali é um phishing ou não. Né? Além disso, SaaS para dispositivos móveis, tá? Uma informação extremamente importante. Dentro do licenciamento do SaaS da Checkpoint, a gente vai licenciar o usuário. Tá? Então, esse usuário ele pode ter até 5 dispositivos diferentes. Então, você não precisa ter
licenças para endpoints, mais licenças para mobile, né? Então isso, se o usuário ele tem um Mac, tem um Windows e um Android, vai ser uma licença só, ele vai usar essa licença nos 3 dispositivos, tá? Isso ajuda bastante a economizar. Um SaaS também para um dispositivo que não seja gerenciado pela empresa, né? A gente sabe que muitas vezes a gente precisa que terceiros acessem, né, o nosso ambiente, para principalmente para a parte de softwares, né, ali de realmente de programação, etc. A gente sabe que existe essa necessidade. Às vezes um RDP, às vezes um SSH, às vezes uma página web, né? E qual que é o padrão de mercado, né? Você libera lá um acesso de VPN para esse cara, e aí, dependendo do que você configurou naquela VPN, se foi bem configurado ou não, ele pode, inclusive, dar acesso para esse cara para sua rede inteira, né? Então, isso acaba sendo um problema, né? Acaba sendo ali um ponto, um possível ponto de entrada ali de um possível problema, tá? Então, aqui a ideia é a gente trazer segurança também para esses acessos, tá? E também ali o acesso ao escritório, tá? O que que é esse SaaS, né? A gente fala muito de SaaS, mas o SaaS, ele é uma junção do SSE, que era Security Service Edge, mais o SD-WAN, tá? Então, a junção aí das letrinhas, né, se tornou o SaaS, né? Que nada mais é do que a junção da proteção para o usuário onde quer que ele esteja, adicionando também a proteção do próprio escritório ali com SD-WAN, né? Trazendo realmente ali uma maior experiência, uma melhor experiência do usuário na utilização ali da internet no dia a dia, tá? Então a ideia aqui é que você escolha, né, um SaaS que se adapte a você, não que você tenha que se adaptar ao SaaS, né? Muitas vezes, né, dependendo do fabricante, para você ter um SaaS completo, você precisa comprar um firewall obrigatoriamente. Se você não tiver um firewall da versão XYZ, você não consegue fazer o SaaS por completo, né? Você faz somente o SSE. Então, ideia aqui principal, proteger o usuário, proteger o seu escritório, o seu data center, né, o máximo possível. Opa, perdão. Fechou o meu PowerPoint. Só um instantinho. Vamos ver aqui onde a gente parou. Beleza, voltamos. Tranquilo. Então, a ideia aqui é fornecer um acesso que a gente chama de full mesh. Então, o usuário ele vai poder se conectar ao escritório através dessa nuvem, ele vai poder se conectar ao data center através dessa nuvem, ele vai poder se conectar também à internet através dessa nuvem, tá bom? E como que isso funciona, né? Então, basicamente, a Checkpoint ela tem vários POPs, né, que são os pontos de presença distribuídos no mundo inteiro, tá? Aqui no Brasil, nós temos 2 em São Paulo, tá? Então, hoje todo o tráfego ele é feito através de São Paulo, tá? Sempre ali com uma latência muito pequena, né? Por ele estar localmente aqui no Brasil, tá? E aí, uma coisa legal que você tem uma infra que é 100% checkpoint, tá? Então, a ideia aqui é que você tenha, a partir dessa infra, uma experiência de usuário muito boa, tá? E algumas vezes, dependendo da forma de acesso que você opta, né, você pode ter até um melhor acesso através da nuvem. Por quê? Esse backbone da Checkpoint, ele é conectado com alguns backbones de
de serviços que a gente usa no dia a dia, né? Então, se você tem ali uma AWS, um Google Cloud, um Microsoft 365, a Checkpoint tem conexão direta, né, a esses players. Então, você traz ali uma experiência de usuário que muitas vezes, mesmo que seja através da nuvem, né, a gente tem as duas formas, mesmo que seja através da nuvem, você tenha, né, o usuário tenha ali realmente uma experiência realmente muito boa, né? E a ideia é que esse usuário sempre se conecte ao POP que está mais próximo, tá? Então aqui a gente tem uma prevenção unificada de ameaças. Então aqui a gente está falando simplesmente de um pequeno pedaço da Checkpoint, tá? Que é o Harmony SaaS. Então, mas a gente tem aqui toda a parte de proteção de nuvem, a parte de proteção de rede, proteção de usuário, de e-mail, etc. Tá? A gente vai falar um pouquinho no último slide, se eu não me engano, tá? Então aqui a ideia é que a partir da Threat Cloud AI, né, que é a nuvem ali de correlacionamento de dados, de informações de segurança da Checkpoint, ela alimente, né, todos os produtos da Checkpoint, e um desses produtos é realmente ali o Harmony SaaS. Tá? Então, o SaaS ele é dividido em alguns tipos de acesso, digamos assim. Tá? Então, eu tenho o acesso privado, eu tenho o acesso à internet e tenho acesso a aplicações SaaS. Tá? Isso pode ser licenciado de formas diferentes. Né? Então, o que, que vai trazer ali de benefícios o acesso privado? Tá? Primeiro benefício, uma segurança, confiança zero. Tá? Eu só vou liberar para o meu usuário aquilo que ele realmente precisa utilizar. Tá? Com isso, eu garanto que aquela ferramenta ela vai estar protegida e a minha rede também vai estar protegida. Tá? Então, aqui, um exemplo que eu posso dar para vocês é: vou liberar o acesso ao RDP que tem o meu Oracle. Tá? Esse acesso ele pode ser tanto para o seu usuário interno, quanto também para um terceiro. No caso do seu usuário interno, você vai ter ali um agente rodando ali perto do relógio, o usuário vai clicar naquele agente e ele vai conseguir visualizar todas as aplicações que ele tem permissão para acessar. Então ele não faz uma conexão de VPN e libera tudo que está dentro daquela rede, daquela parte da rede. Né? Ele vai liberar, o administrador vai liberar realmente as aplicações que aquele usuário vai poder acessar. Tá? Isso pode ser feito, por exemplo, num horário específico, né? O terceiro só pode acessar das 8 às 5 de segunda a sexta. Né? Você consegue fazer esse tipo de controle. O acesso privado vai fornecer também aquela conectividade full mesh, né? Então você consegue ir de qualquer lugar para qualquer lugar através da nuvem. E uma coisa muito importante é a checagem de postura de segurança, né? Você pode, por exemplo, começar a limitar, entender, né, o quão saudável está aquela máquina daquele usuário. Né? Então, ele só vai acessar essa aplicação se, por exemplo, a máquina tiver com o antivírus atualizado, se ela tiver com o Chrome atualizado, se ela tiver no domínio, se ela tiver no range de IP da empresa. Né? Então, você consegue incluir algumas regras onde vai ser analisada realmente ali a postura daquela máquina, daquele usuário. Tá? Então, isso aumenta muito a segurança, porque isso é feito a todo tempo, em tempo real. Então, se em algum momento o usuário ele já está acessando aquela aplicação e aquela máquina foi infectada por um malware, eu consigo imediatamente cortar esse acesso, tá? E é uma coisa que não é possível fazer com uma VPN, né? Então, se você está numa VPN, você às vezes ele pode até ter uma checagem ali no momento da conexão, mas ele não vai fazer essa checagem a todo instante. Então, aqui a gente tem também a parte de firewall como serviço, né? Então, quando a gente fala de acesso à internet, a gente está falando de portas 443 e 80, tá? Então, acesso realmente web. Quando a gente fala de aplicações, né, a gente fala de firewall como serviço. Então, o SASE, ele também vai ajudar nesse tipo de coisa, né? Evitar, por exemplo, que o usuário tenha acesso a um torrent, né? Então, que usa portas específicas, né? Geralmente portas altas. IP estático dedicado, isso aqui é legal também. Então, para cada cliente do SaaS, ele vai ter um IP estático, né, um IP público estático dedicado. Então, ajuda também
para fazer, depois a gente vai comentar um pouquinho, para fazer a parte de proteção para o SaaS, tá? E por último, o Enterprise Browser, que é um browser da própria Checkpoint. Então aqui a gente vê também que a Checkpoint está aqui no quadrante de líderes, tá? Para a parte de ZTNA, né, que é o Zero Trust Network Access, que nada mais é do que esse acesso privado aqui, tá? Ele está com um perímetro 81, tá? Porque foi a empresa que a Checkpoint comprou, tá bom? Eles não atualizaram ainda. Beleza, o segundo que a gente tem aqui é o acesso à internet, né? O Internet Access. Então a ideia aqui é fornecer diversas ferramentas para manter ali o acesso à internet extremamente seguro para o usuário, tá? Então eu tenho o filtro de URL ali através de categorias, eu tenho segurança de DNS, eu tenho proteção de malware, eu tenho o DLP, né, Data Loss Prevention, para evitar que dados sensíveis saiam daquela máquina, tá? Eu tenho inspeção SSL, isso é extremamente importante. Hoje, a grande maioria, né, sei lá, 90% dos sites que a gente acessa são sites que estão ali rodando em HTTPS. Se você não, se você não inspeciona esse HTTPS, você simplesmente não tem visibilidade do que tem lá dentro, né? Você vai deixar passar ali direto, independente se tem algo malicioso ou não, tá? Então, quando você tem isso diretamente na máquina, a gente consegue fazer essa inspeção SSL sem causar nenhum problema de degradação ali de performance da máquina, tá? Então isso é muito legal, a gente consegue ver praticamente ali todos os sites. Prevenção de ameaças no geral, segurança para mobile, que também é extremamente importante, tá? E uma segurança diretamente no browser também. Vão ter algumas features que elas vão funcionar através dessa segurança no browser. Segurança para SaaS, tá? Então isso aqui é bem legal, tá? Porque a gente acessa ferramentas de SaaS todos os dias, tá? Mas quem garante que essa ferramenta SaaS ela está realmente bem configurada, né? Ela está ali com todas as configurações, mantendo os padrões do fabricante, né? Essa ferramenta de SaaS ela pode ser ali um ponto de entrada para um atacante, né? Então, aqui a ideia é que a gente faça uma proteção ali via API, né, uma integração via API, para a gente ter uma visibilidade das configurações dessa plataforma de SaaS. Ah, tenho muitos usuários, administradores, eu tenho aqui uma parte do meu SaaS que está liberado para todo mundo, né, não está liberado somente para os meus usuários. Então, aqui a gente está falando, por exemplo, de GitHub, de Datadog, de Office 365, de Google Workspace, né? Ferramentas ali que a gente usa no dia a dia. Um Workday, um CRM que você usa, né? Então a ideia aqui é a gente trazer ali essa detecção de erros de configuração nessas plataformas SaaS. E também aqui a segurança para o navegador, que é uma das que eu acho mais legais e mais diferenciais da Checkpoint, tá? Então, um deles, né, que foi um dos que eu já até comentei anteriormente, é a proteção de Zero Day Phishing, né? Então, a partir do momento que você tenta acessar um site, que é um site novo para Checkpoint, o Checkpoint ainda não reconhece esse site como malicioso, e ela detecta que tem ali alguns elementos que podem ser um phishing, né? Ela consegue ali bloquear aquilo em tempo real diretamente no navegador. Então, por exemplo, um phishing que tem ali uma cópia de uma página do Microsoft 365 ou do Google Workspace ou de um SaaS, de qualquer plataforma que a gente usa no dia a dia, ele vai conseguir ali primeiro fazer uma verificação daquele site, né, daquilo que está sendo acessado naquele momento e também fazer ali o bloqueio caso ele realmente tenha certeza que é realmente algo malicioso, tá? Parte de proteção de DLP, proteção de perda ou de extravio de dados, né? Então isso aqui é extremamente importante também, isso é feito diretamente no browser, tá? Você evitar que dados sensíveis, uma lista de clientes, uma lista de CPF, de cartão de crédito, seja exfiltrada, né, para fora da máquina, tá? Através da internet. Proteção de IA generativa, né? Então a gente tem utilizado bastante IA generativa no dia a dia, né? Então ChatGPT e companhia, tá? Isso pode ser também um problema de segurança, né? Então pensa, por exemplo,
tem uma fábrica de software, né? Ou qualquer empresa que tenha ali o seu próprio software, né? Você tem ali os desenvolvedores, pô, nosso código não está funcionando, ele vai, copia aquele código e cola lá no chat GPT, que não é um chat GPT corporativo, né? O cara assina ali, ou nem assina, né? Um pessoal ali que ele nem assina, usa a versão free. Então ele está mandando dados que são específicos da empresa para fora, né? Isso pode ser um risco também. Então aqui o DLP ele vai funcionar inclusive para essas ferramentas, tá? Evitar que dados sensíveis da empresa, que pode ser até mesmo um código, seja enviado para essas ferramentas de IA generativa, tá? A parte de sandboxing. Então, imagina, por exemplo, que você está recebendo ali um e-mail lá no seu webmail, e tem lá um anexo, um Excel, um PDF, né? E a checkpoint ela tem visibilidade disso, porque está sendo feito no navegador. Então, no momento que você vai fazer o download disso, né, caso seja algo malicioso, o primeiro passo que a checkpoint vai fazer é esse aqui de baixo, que é a sanitização de arquivos, tá? Então, a checkpoint viu, por exemplo, que tem um script dentro daquele Excel, né? Tem uma macro ali dentro daquele Excel, mas ele não sabe ainda se é algo malicioso ou não. Então, o que ela vai fazer? Ela vai retirar a macro do Excel e vai entregar o arquivo limpo sem a macro para o usuário. Enquanto isso, ela vai analisar aquele Excel que até então é desconhecido, essa planilha que é desconhecida, vai analisar numa sandbox para ter certeza se aquilo ali é algo malicioso ou não, tá? Então, a partir do momento que ela determina que é malicioso, ela vai manter esse arquivo bloqueado. Se ela detectar que não tem nada de malicioso, ela vai reenviar aquele e-mail ali para o usuário, né? Vai deixar que ele acesse o arquivo completo ali com as macros, tá? Outra coisa legal, proteção de reuso de senha corporativa, né? A gente sabe que é muito comum os usuários utilizarem a mesma senha para tudo, né? E o risco de um usuário utilizar uma senha corporativa para qualquer coisa que seja ali pessoal, o risco é muito grande, né? Então, se o usuário usa a mesma senha lá do AD, ele usa na Twitch, ele usa no YouTube, ele usa no Gmail, ele usa no Hotmail, usa no Facebook, usa no Instagram, né? Qualquer problema de vazamento de senhas em qualquer uma dessas ferramentas, você tem a sua senha corporativa também, também extraviada, né? Então, a ideia aqui é que sempre que o browser ali, ele determina ali que o usuário está tentando colocar uma senha corporativa num site que não é corporativo, que ele efetue o bloqueio ali dessa senha, que ele avise o administrador que o usuário está tentando colocar ali uma senha corporativa numa ferramenta que não é corporativa, tá? E por último aqui o Safe Search, né? Você consegue forçar ali o Safe Search do Google, né? Para para você garantir, né, que seja realmente ali um site, né, um acesso a um site que é realmente ok, né, um site que não tem nenhum problema. A parte de proteção de perda de dados, tá? Bem avançada. Então, é um DLP que é muito granular, então você consegue ali, você já tem vários templates ali pré-definidos, né? Então, CPF, CNPJ, cartão de crédito, você já tem várias coisas ali já pré-definidas e você pode criar novas regras também. Então, sei lá, imagina, por exemplo, uma seguradora, um hospital lá que tem o número da carteirinha, né? Então, você pode criar lá uma expressão regular que reconheça o número de carteirinha, mais o nome de pessoas, né? Então, você tem ali uma forma de criar novas regras, tá? E a ideia aqui, obviamente, é eh, que a gente evite que dados sensíveis da empresa sejam enviados para fora através da internet, tá bom? Inclusive com análise de imagens, tá? Então, às vezes o usuário, vou tirar um print aqui desse Word porque aí eu não vou ter problema nenhum, tá? Então, inclusive, a gente consegue fazer também a análise de imagens através de OCR, tá? Então, eu consigo reconhecer os caracteres ali dentro de uma imagem. Proteção para mobile. E fechou de novo no PowerPoint. Perdão, pessoal. Bastante.
Voltamos. Então, proteção para mobile. A ideia aqui proteger os dispositivos, tanto Android quanto iOS, dos funcionários, dos usuários, tá? Inclusive com a mesma licença que você já usa para a máquina, para o Mac dele, para o Windows dele, tá? Então, bloqueio de ataques, né, para evitar que esse ataque chegue no usuário, seja esse ataque através de uma URL maliciosa, através de um anexo malicioso, através de um APK malicioso, né? Então, você tem ali realmente uma proteção de várias camadas dentro do celular, e não só a proteção em si do celular, mas também uma análise de postura daquele celular, daquele dispositivo móvel, tá? Imagina, por exemplo, que esse dispositivo móvel, o próprio usuário foi lá e fez um hard reset nele, né? Ele queria instalar uma aplicação ali que não deveria, né? Então você tem ali toda uma análise de postura, né? Inclusive para garantir também, né, que a gente está falando de SaaS, garantir também que o acesso SaaS dele via a proteção para mobile, ela também tem ali uma checagem de postura, né? Será que esse celular está usando um Android muito antigo, que tem muita vulnerabilidade, que já está sendo explorado? Então você tem ali toda uma verificação de postura também, né? De aplicações que estão instaladas naquele celular, uma postura de redes Wi-Fi que esse cara tá logando, se ele tiver conectado numa rede que não exige senha, por exemplo, não vou deixar ele acessar a minha aplicação privada, né? Então, a ideia aqui é trazer a proteção, uma proteção bem completa, quase tão completa quanto o endpoint, também para o mobile, porque muitas vezes no dia a dia a gente acaba utilizando até mais o celular, né? Então, para acessar um e-mail, para acessar ali um software interno da empresa, né, às vezes acaba ficando mais fácil a gente usar o dispositivo móvel, né? A gente está numa reunião, a gente está num evento, está no aeroporto, está em viagem, etc. A gente acaba utilizando bastante o celular, e a ideia aqui é que o celular não seja uma fonte de entrada ali de um ataque dentro do nosso ambiente. E aqui a parte de segurança para SaaS, tá? Então a gente falou um pouquinho da parte de postura de SaaS, né, de você ver o que eu tenho de problemas de configuração no SaaS, e aqui a parte de segurança, que é o quê? É muito comum uma empresa ser atacada ali através de phishing, por exemplo, né? E através do phishing, o atacante ali, o ator malicioso, ele conseguiu acesso ali ao usuário e senha do Microsoft 365 de um usuário interno de vocês, tá? Qual que é a ideia aqui? É que lembra que a gente falou que quando você compra uma ferramenta de SaaS da Checkpoint, você tem um IP público único seu. Então a ideia aqui é que você libere nessas aplicações SaaS somente um acesso vindo da Checkpoint, desse IP público seu, tá? Então se um atacante ele está tentando conectar na sua ferramenta lá do Microsoft 365, Google Workspace, etc., se ele não tiver vindo do seu IP, ele simplesmente vai ser bloqueado, mesmo que ele tenha realmente o usuário e senha real ali de um usuário, tá? Então isso aqui aumenta muito a segurança de acesso para essas aplicações, para você evitar um business email compromise, evitar também envio de phishing interno, esse tipo de coisa, tá? A partir do momento que você teve ali um vazamento de uma credencial. Uma das coisas que a gente tem também que é bem legal é a segurança para IA generativa, né? A gente sabe aí que basicamente todo mundo tem utilizado, né? Então é difícil você ver uma pessoa que nunca utilizou ou não tem utilizado alguma solução de IA generativa no dia a dia, tá? Mas a ideia aqui é, primeiro, trazer visibilidade do que os usuários estão acessando dentro da rede, tá? Então, pô, como assim meu usuário está usando o cloud ou uma ferramenta aqui que eu não gostaria, né? Então, eu trago primeiro essa visibilidade, e a partir dessa visibilidade você também consegue efetuar bloqueios, né? Eu não quero que o usuário utilize o chat GPT porque eu tenho o Gemini que é corporativo, né? Então, você consegue também, além dessa visibilidade, ter também ali toda a parte de proteção, né? Evitar que dados, que ferramentas que para você não são sancionadas, digamos assim, tá? Que sejam acessadas ali pelos usuários. Então aqui, por exemplo, eu consigo
fazer ali uma junção com o DLP, né? Então, se o usuário ele tenta ali colocar dados que são específicos da minha empresa, né, dados de faturamento, dados de clientes, esse tipo de coisa, que eu tenho ali uma regra de DLP, eu consigo evitar que esses dados sejam enviados, inclusive, ali para uma IA generativa, tá? Pode ser que não seja algo feito pelo usuário de forma maliciosa, né? Às vezes ele tem lá um relatório e fala, faça um resumo desse relatório para mim. Só que ali naquele relatório tem informações que são privadas, né? Que são que não pode sair da empresa, né? Então ele está utilizando de uma forma que ah, não é uma forma legal, tá? Mas que ele não vê um problema nisso, né? Mas a ideia da gente que faz a parte de proteção é que esse acesso seja realmente bloqueado, que essa informação confidencial não seja enviada ali para uma ferramenta de terceiro. Tá? Então aqui um resumão, tá? De diferenças, né, entre o SaaS da Checkpoint e SaaS de terceiros, tá? Hoje o SaaS da Checkpoint é o único que a gente pode falar que é realmente híbrido, tá? Todos os outros SaaS eles sempre vão fazer ali a parte de verificação na internet, tá? Através ali da nuvem ali do fabricante, tá? Então segurança de internet é até 2 vezes mais rápida, tá? Então aqui a gente está falando realmente de experiência de usuário, tá? A parte de proteção ali de full mesh, né, de conectividade full mesh, então um usuário ele pode se conectar diretamente ao data center, ele pode se conectar diretamente ao escritório, diretamente à internet através ali do full mesh, tá? Implementação e gerenciamento, né? Você tem ali um único fornecedor, tanto para SaaS quanto para SD-WAN, tá? A gente não falou muito de SD-WAN, mas a ideia do SD-WAN é você também trazer ali uma melhora de experiência, tá? Uma melhora ali na utilização dos links, tá? Então, se você tem lá um firewall da Checkpoint, você pode adicionar também essa funcionalidade de SD-WAN e ela vai se conversar ali perfeitamente com o SaaS. Parte de custo, né? Então, extremamente econômico, né? Enquanto os outros ele tem ali um custo muito alto, porque ele precisa de muito poder de hardware mesmo para fazer todas essas inspeções na nuvem, tá? E segurança ali, quase 100% ali de prevenção de ameaças, enquanto muitos outros nem são avaliados, né? Porque o cara só tem uma solução de SaaS, ele não é avaliado por uma ferramenta de anti-malware, por exemplo, né? Enquanto a Checkpoint ela tem ferramenta de anti-malware, ela tem ferramenta de firewall, tem diversas ferramentas ali que a gente usa no dia a dia, então a gente acaba tendo análise de várias camadas da Checkpoint. Então essa mesma segurança que a gente tem lá no anti-malware, a gente traz aqui também para o SaaS. Tranquilo, pessoal? Agora a gente abre aí para a parte de perguntas e respostas, tá? 45 minutos. A ideia aqui é que seja realmente algo mais superficial, tá? Até para não consumir muito tempo de vocês, a gente sabe que o tempo é realmente muito escasso, tá? Mas a ideia aqui é dar esse overview geral mesmo, e a partir daí que vocês tenham ali, a partir do momento que vocês tenham o interesse a gente pode se aprofundar mais, a gente pode fazer um teste, a gente pode fazer uma POC, né, para vocês testarem realmente isso funcionando no ambiente de vocês, tá? Ou fazer uma demo também da solução para vocês verem ali as telinhas, etc. Né? Se a gente fazer as duas coisas ao mesmo tempo acaba levando muito tempo, tá? Mas aí a demo a gente costuma fazer ali para o cliente que realmente tem interesse, e aí sim a gente gasta um tempinho a mais ali nessa demonstração. Você consegue ver no chat ali as perguntas? Deixa eu ver aqui, só um instantinho. Dá uma olhadinha, ver se já tem ou se... Bom, no meu chat aqui não apareceu nenhuma, no Q&A também não. A gente tem uns pools aqui de perguntas que eu acho que é legal fazer. Tá? Eu vou dar um start aqui em um deles e aí vocês podem responder. E a gente traz aqui os votos. Tá? Então, qual o maior desafio de segurança hoje, né? Segurança digital hoje na sua empresa? Então, a gente tem aí algumas
opções, né? Se vocês puderem votar, pessoal, por favor. Legal, legal, o pessoal tá votando. Tem uma pergunta no chat em que pergunta se dá para fazer políticas diferentes para cada filial. Sim, é possível sim, tá? Você consegue fazer tranquilamente essas políticas, né? Então, as políticas são bem granulares, tá? Então, você consegue fazer ali, inclusive por usuário também, né? Então, se você tem grupos de usuários diferentes para essas filiais, você consegue fazer através desses grupos de usuários também. Geralmente, a gente faz as políticas através de grupos. Beleza, bastante gente votou. Mais da metade votou. Vou publicar aqui o resultado. Ó, tem uma outra pergunta também. Se ele consegue fazer DLP nas IAs. Sim, é possível sim. É uma das coisas que a gente mostrou aqui. Né? O DLP ele pode ser feito tanto nas IAs quanto qualquer site ali que o usuário utiliza no dia a dia. Tá? Um Google Drive, um e-mail, web, né? Então, sendo web, né, que ele precisa fazer um post ali, alguma coisa, a gente vai fazer essa análise aí de DLP. Então aqui, ó, o, o mais votado foi a parte de risco de ataques internos e internos. Interessante. E é justamente isso que a Checkpoint vem trazer ali como solução, né, pessoal? Proteger realmente ali o usuário onde quer que ele esteja, né? Tanto o ataque interno quanto o ataque externo, porque você tem um agente ali realmente diretamente na máquina do usuário. Aí uma segunda pergunta sobre soluções SaaS, tá? Se você já conhece ou utiliza alguma solução SaaS. O SaaS é um conceito relativamente novo, né, pessoal? Então, acho que muita empresa ainda está ouvindo, está analisando, principalmente esse discurso da Checkpoint é algo mais novo também, né? Então, é interessante que usem, né? Muito interessante, porque ele aumenta muito a proteção do usuário, né? Muitas vezes o usuário que está de casa a gente não tem tanta visibilidade, então é interessante que a gente use sim uma ferramenta de SaaS para ter essa visibilidade e, lógico, a proteção também. Legal. Vou publicar o resultado aqui para a gente não demorar muito, tá? A maioria aqui já ouviu falar, mas não usa ainda. Então, são pessoas aí que a gente pode conversar aí após a reunião, tá? Para a gente conversar um pouquinho mais sobre checkpoint, não somente sobre SaaS, né? Mas sobre segurança no geral. Acho que é legal. Por último, quais os próximos temas que vocês gostariam de ver aqui com a MSI? Sugestão de temas aí para os próximos. Estou de volta. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Vamos guardar se Ó, o tem mais pessoal alguma tá pergunta. preocupado com backup, hein? É, Muito bem.
Excelente. Eu vou publicar o resultado aqui, já tem mais da metade do pessoal votou. Então, maior preocupação ali, backup e recuperação de desastres, hein, Cláudia? Muito bom. O backup é bem. No mês passado, nós fizemos sobre esse tema, falando um pouco sobre backup, e a gente vai voltar a fazer. No próximo mês, temos uma série de webinar, e aí a gente já está coletando todos os temas para poder colocar no radar. Tá? Mas a gente gostaria agora, Everton, enquanto você está analisando aí, de anunciar o nosso ganhador do voucher, né, do gift de... Pá. Boa. Deixa eu falar, é da empresa Uzi Metal. Vamos embora fazer uma movimentação aí da Uzi Metal. E foi o Jonathan Ferreira, tá? Esse foi o ganhador do gift, né, do gift card. Parabéns, Jonathan. Do Outback, tá? E a gente vai estar enviando para ele através do e-mail e até o final do dia a gente vai estar fazendo isso, tá? Perfeito. Mais alguma pergunta, mais alguma coisa que você lembre, Everton? Não, tô dando uma olhada aqui nas perguntas, aparentemente não tem mais nenhuma. Legal. Ok. A gente tem também um recado para aqueles que participaram, a respeito da trial. A gente vai, aqueles que estiverem bastante interessados, a gente vai enviar uma trial, vai fazer uma POC, vai fazer uma apresentação personalizada ali junto com o cliente, tá? Então, depois de finalizar, vocês podem mandar um e-mail para o comercial que já os atende e solicitar essa data para que a gente possa enviar a trial e, junto com o nosso time técnico, fazer essa POC mais detalhada com eles, tá? Então, a gente está aberto a receber todos os e-mails, todos os interessados que estiverem, para a gente poder fazer a POC do SAS, tá? Então, mais alguma coisa? Acho que não, só agradecer aí a todos que participaram, agradecer vocês também pelo convite, tá, Cláudia? Foi muito bom, Sim. Adorei. Que tenhamos outros, né, próximos. Sim. Até desculpa aí pelo PowerPoint ter fechado 2 vezes sozinho, mas estamos aí para ajudá-los. Com certeza. E quando a gente fala sobre inovação, na verdade, para a MSI, o SAS já é algo muito presente, né? Então, e o nosso interesse é sempre levar aquilo que é presente para nós, é o nosso dia a dia, mas que é o que vai ficar muito breve para as empresas, né? A gente sabe da importância, porque mesmo que a pandemia tenha trazido essa mudança, foi um determinado momento, uma determinada circunstância que qualquer outra podia ter modificado o ambiente, né, de trabalho. Mas a gente vê que é um ambiente que um modo de trabalho híbrido ele vai permanecer, porque está em reunião em todos os lugares, saiu em casa, o trabalho ele ganhou uma proporção maior, né, de atenção. Então, realmente, o SAS veio para responder a esse novo cenário, essa nova perspectiva das empresas de manter o colaborador, o usuário, sempre ativo, dando a ele a possibilidade de estar sempre ativo em comunicação e de forma segura, então, da forma correta, né? Porque a gente sabe que a VPN lá atrás ela foi um quebra-galho, mas o SAS veio para responder de forma corporativa, de forma segura, dentro de um ambiente bastante tranquilo de você poder trabalhar de forma saudável e segura para a tua empresa também. É uma responsabilidade que a Checkpoint está trazendo e um descanso para as empresas também, tá? Então, essa é a nossa metodologia. Tá?
Mais alguma coisa, pessoal? Não temos mais perguntas. Mesmo que não tenhamos novas perguntas, vocês estejam à vontade para enviar perguntas. Lembrou, depois pode enviar para o seu comercial, para aquela pessoa que já os atende, que a gente vai passar a resposta, mesmo que seja amanhã, mesmo que seja depois. A gente está pronto, e é um canal muito aberto, e a gente vai continuar respondendo para aqueles que no momento não tem, mas que depois pintou lá a pergunta, nós permanecemos à disposição para poder responder a tudo, tá? Bom, teve só uma última pergunta, se a gravação vai ser disponibilizada depois. Teve uma pessoa que chegou no Depois, final. eu acredito que sim, tá? A gravação vai estar disponível numa landing page que irei mandar por e-mail para todos os... Bom, legal. Esse é o Davi, a pessoa do marketing responsável, tá? Beleza, perfeito então, pessoal. Obrigado aí pela presença de vocês novamente. E contem com a gente aí se tiverem qualquer problema, qualquer dúvida. E busquem aí fazer o trial, testar realmente no ambiente de vocês, que vai ser bem legal. Maravilha. Eu agradeço a participação de todos. Muito obrigada, Everton, por mais esse momento. E agradeço o time que trabalhou comigo, da MSI, todos que se empenharam, se engajaram para que pudéssemos trazer os participantes. Agradecemos a Boulder Consult, que nos apoiou, tem nos patrocinado todos os webinars. Então, o nosso muito obrigado à empresa que agora vai nos apoiar em outras frentes de trabalho também, tá? Nós agradecemos a todos, tá? E eu deixo uma mensagem de uma excelente tarde para vocês, e nós estamos aqui à disposição para qualquer outro momento que seja importante para vocês, de respostas, de dúvidas, e nós agradecemos a todos, tá? Pela confiança neste momento também, tá? Um abraço a todos. Valeu, pessoal. Tchau.